Salve, 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 meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Sejam muito bem-vindos ao conteúdo mais completo e dedicado exclusivamente às execuções fiscais e às cobranças tributárias no nosso querido Brasil. Por aqui você sempre fica por dentro das novidades, o que está acontecendo nesse universo das cobranças tributárias. E hoje não poderíamos deixar de nos manifestar sobre a recentíssima aprovação da súmula 653 pelo STJ a respeito do parcelamento e seus reflexos na prescrição tributária. Este assunto que já andou circulando aqui pela Execução Fiscal em Curso, foi objeto inclusive de um e-book que eu lancei recentemente e em 2022 irá para uma segunda edição. Não poderíamos deixar de lado, portanto, a prescrição, que é seguramente um dos pilares que sustenta todo o interesse neste universo das cobranças tributárias. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Scherer, eu sou juiz federal aqui em Porto Alegre em uma vara exclusiva de execuções fiscais há muitos e muitos anos. Já sou juiz nessa tipo de atividade há praticamente 19 anos no momento em que eu gravo este vídeo. E a execução fiscal em curso nasceu com este propósito de compartilhar conhecimentos e fomentar novos conhecimentos em execuções fiscais e cobranças tributárias, certo, pessoal? Este assunto, a pauta de hoje do parcelamento, é um assunto muito quente porque ele agita temas essenciais da própria matéria tributária. Vale lembrar que o parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como está previsto lá no artigo 151, inciso 6º do nosso Código Tributário Nacional. E também vale lembrar que o nosso Código Tributário exige uma lei específica que regule o parcelamento. Portanto, não basta, assim como aconteceu com a transação, assim como aconteceu com a compensação, não basta a previsão genérica no Código Tributário Nacional desses institutos, enquanto que estamos carentes de uma lei que regulamente pormenores deste que é um benefício fiscal. Então, o parcelamento é um benefício fiscal e precisa estar veiculado em lei, até porque o nosso Código Tributário Nacional, no seu artigo 97, inciso também 6º, estabelece que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito devem estar reguladas por lei. Lá diz que somente a lei. Portanto, não é possível, por um mero ato de voluntarismo, um ato discricionário da administração tributária, este ato possa suspender a exigibilidade. Isso não existe, portanto, o parcelamento é um ato vinculado àquelas condições previstas em lei que autorizam a prática deste ato, que é o ato de concessão do parcelamento, ou homologação do requerimento de parcelamento, ou ato que o valha, e este ato vai, portanto, efetivar. Tivemos uma participação especial aí ao fundo, mas tivemos então a necessidade de um ato da administração que venha efetivar o parcelamento e conceder, concretizar a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vale lembrar também que o parcelamento não determina a extinção da execução fiscal no caso de um crédito que já venha a ser objeto da ação executiva. Já há uma jurisprudência muito antiga, de décadas, assentando que o mero parcelamento não é causa de extinção da execução fiscal. Seria causa por nulidade da execução, eventualmente, quando o parcelamento tenha sido efetivado antes mesmo do ajuizamento da execução. Então, como eu disse, o parcelamento, por ser uma causa de suspensão da exigibilidade, o crédito com a sua exigibilidade suspensa não poderia, logicamente, ser exigido via executiva ao longo do parcelamento. Então, se é ajuizada a execução enquanto há um parcelamento vigente, sendo honrado pelo contribuinte e não foi formalmente excluído, então há uma causa de suspensão a nulificar esta execução, que estaria calcada num título desprovido de exigibilidade. Mas
ao longo do parcelamento ou ao longo do trâmite da execução, é muito frequente os contribuintes requererem um parcelamento, muitas vezes com um pouco de susto, assim. É aquela situação que a gente brinca que é o milagre do aparecimento do executado na execução fiscal. Porque em algumas situações o executado está deixando a execução lá tramitar sem dar muito interesse, e quando há um ato constritivo, um ato que venha obstaculizar uma determinada prática, uma alienação de bens, dispor de recursos, algum ato que atinja a sua disponibilidade patrimonial, né? Por exemplo, uma decretação de uma indisponibilidade patrimonial na execução fiscal com base no artigo 185-A do CTN, esse tipo de ato força o contribuinte a tomar algum tipo de atitude para fins de organizar aquele passivo que ele deixou a descoberto, que ele deixou correr sem muita atenção, sem muito cuidado. E é este o milagre do aparecimento do executado, quando a gente aplica uma hipótese, alguma causa de bloqueio de bens. Este executado vai correr para buscar uma solução a fim de evitar, né, se isentar de novos bloqueios, de novas medidas constritivas que possam eventualmente prejudicar os seus interesses, prejudicar propriamente o seu negócio, no caso de uma sociedade empresária. Então, quando acontece este dito, apelidado por mim, milagre do aparecimento do executado, nenhum cunho religioso nisso, há uma causa de suspensão da exigibilidade, e esta causa de suspensão da exigibilidade vai determinar também a suspensão da execução fiscal, a suspensão da prática de novos atos constritivos, a suspensão da prática de atos expropriatórios, a suspensão, por exemplo, de uma tentativa de corresponsabilização de terceiros, né? No caso de um redirecionamento, por exemplo, que eventualmente a Fazenda Pública, a Fazenda Credora, poderia ter interesse em caso de uma execução fiscal frustrada por não localização do devedor, aquelas situações lá da súmula 435 do STJ. Ao longo da execução, né, nós vimos que antes da execução um parcelamento determina a inexecuibilidade deste título por ser uma causa de suspensão da exigibilidade. Ao longo da execução, há uma suspensão da exigibilidade a impedir a prática de atos constritivos, expropriatórios e de corresponsabilização de terceiros, para dar alguns exemplos do cotidiano. Mas, Tiago, seria possível alguma situação em que o parcelamento, apesar de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, possa eventualmente não beneficiar totalmente o contribuinte, né? Eu já falei que o parcelamento não determina a extinção da execução fiscal. A execução fiscal, embora suspensa a exigibilidade do crédito, vai ficar lá suspensa da sua tramitação, vai ficar aguardando dois atos, fundamentalmente, ou o pagamento, a conclusão do parcelamento, com o executado honrando todas as parcelas ajustadas, né? Então haveria o pagamento da execução, e neste caso, obviamente, a execução receberá uma sentença de extinção por pagamento. Agora, em outra situação, né, além do pagamento, poderia ocorrer o inadimplemento. Então a execução vai ficar aguardando uma destas duas possibilidades, ou o pagamento ou o inadimplemento, e neste momento então haveria a recobração, né, da exigibilidade deste crédito tributário. Bom, a execução vai ficar suspensa via de regra, mas seria possível a não efetivação de todos os benefícios para o contribuinte? Olha só, tem uma ressalva bastante interessante que o STJ vem agasalhando com bastante fôlego, que é a situação da manutenção de todas as garantias que já tenham, porventura, sido concretizadas na execução fiscal. Então vamos imaginar uma situação, como eu comentei, o milagre do aparecimento, nós tivemos lá um bloqueio de valores, uma penhora, uma decretação da indisponibilidade de algum bem na execução fiscal. E aí vai o contribuinte corre para buscar o parcelamento daquele crédito. Então, o que acontece? O que o STJ assentou? A manutenção da penhora de todas as garantias que porventura já tenham sido
concretizadas e constituídas ao longo da tramitação da execução fiscal, essas garantias não poderão ser liberadas pelo mero pedido de parcelamento ou pela efetivação que seja do parcelamento. Então, isso é bastante prejudicial ao interesse do executado e voltamos àquele assunto sempre frequente que eu sempre coloco aqui, a importância de nós termos o cuidado, né, sempre uma cautela na gestão deste passivo tributário, porque um passivo tributário desorganizado, que não tem administração, que não tem um cuidado, um acompanhamento do que está acontecendo, vai causar esse tipo de prejuízo carimbado pela jurisprudência do STJ. No momento em que nós tivermos uma penhora, um bloqueio, uma indisponibilidade, nenhuma dessas garantias lato sensu deverá ser levantada, embora tenha sido concedido o parcelamento. Tá bem? Essa é uma ressalva muito importante, pouca gente se dá conta disso, da importância disso no cotidiano, não só da execução fiscal, não só no cotidiano forense, mas na vida interna, por exemplo, de uma sociedade empresária, que pode ter valores bloqueados, bens indisponibilizados, alguma coisa que vá obstaculizar o desempenho das suas atividades. Bom, então as garantias já exercitadas, já enfim, concretizadas ao longo da execução fiscal, elas não poderão ser liberadas. E teria alguma questão com relação ao leilão? Thiago, você já falou que a suspensão da exigibilidade do crédito impede a concretização de novas medidas constritivas e também, da mesma maneira, a efetivação de um leilão de alguma dessas garantias que já tenha sido estabelecida na execução fiscal. Pessoal, é bastante importante vocês acompanharem a específica hipótese de parcelamento de que se cuida. Por quê? Na situação, por exemplo, da Fazenda Nacional, que é um grande player nas execuções fiscais federais, é o maior player, né, o maior exequente, a Lei 10.522 remete a uma regulamentação que vem sendo atualizada ao longo do tempo e todas essas regulamentações excluem a possibilidade de concessão de parcelamento, efetivação de parcelamento na situação em que há leilão marcado com a potencialidade de recuperar a integralidade do crédito tributário. Isso tem bastante lógica. Por quê? Se eu tenho a possibilidade de recuperar o crédito exequendo com um leilão de um bem que já cobre todo o valor do crédito, não há sentido em conceder parcelamento deste crédito, não há sentido algum em conceder um benefício fiscal quando o credor já tem a possibilidade de recuperar a integralidade do seu crédito. Isso vem sendo chancelado pela jurisprudência. No entanto, existem outras situações, como esses parcelamentos extraordinários, esses de pai para filho, que iniciaram com o refis lá em 99 e vêm sendo sistematicamente reiterados e mais recentemente se aventa seja mais uma vez renovado esse tipo de medida. Esses parcelamentos em geral não impediam a concessão do parcelamento com leilão marcado. Então, eu lembro de uma vez, quando lá no início da minha carreira, quando veio o PAS em 2003, e o PAS, né, foi o segundo grande parcelamento brasileiro, a gente passou às vésperas do leilão despachando todos os processos que, à vista da adesão da empresa ao PAS, havia então a necessidade de suspensão do leilão que nós tínhamos marcado. Então foi uma situação emblemática assim, no cotidiano da Vara, quando foi uma hipótese de exclusão dos bens do leilão, praticamente inviabilizou o leilão, a outorga desse parcelamento aí do PAS. Então, normalmente, o parcelamento impede a efetivação de novos atos constritivos, de novos atos expropriatórios, a renovação de atos expropriatórios. No entanto, quando nós tivermos uma penhora integral suficiente a recuperar a integralidade do crédito tributário, nesse tipo de situação, eventualmente o parcelamento não poderá liberar o bem
da própria efetivação da praça, do leilão. Mas a situação que a súmula trouxe diz respeito à prescrição. Mas, para falarmos da prescrição, nós temos algumas diferenças, porque a jurisprudência do STJ, isso acaba passando meio batido. Ela acabou tendo uma nuance especial com relação à suspensão da exigibilidade e à interrupção da prescrição. Nós identificamos, né, na segunda edição do livro, eu vou aprofundar ainda mais esse tema, o meu livro sobre a prescrição na execução fiscal. O STJ apresentou uma certa diferenciação, porque nós temos um repetitivo, que é o tema repetitivo 365, e nessa situação o STJ disse que ele estava versando inclusive neste precedente com relação ao PAS. Diz lá o STJ que a produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação deste pedido de parcelamento. Então, neste precedente, o tema repetitivo 365 disse ao STJ que a efetiva suspensão da exigibilidade do crédito por parcelamento está condicionada à homologação deste pedido por parte da Fazenda Pública. Então, esta homologação pode ser tácita pelo mero passar do tempo, quanto pode ser expressa. Naquela situação que eu comentei agora há pouquinho, né, no cotidiano lá da nossa unidade, eu havia suspendido, independentemente de haver uma deliberação concreta, né, da administração, seja porque o tempo não permitia esse tipo de avaliação por parte da Fazenda Pública, vista do processo, eram autos físicos na época ainda, seja porque era necessário um tipo de acautelamento, né, do interesse da parte que requereu o parcelamento e a efetiva homologação, seja expressa, seja pela concretização dos atos instrutórios do próprio pedido de parcelamento, com apontamento dos créditos parceláveis e por aí vai. Isso tudo foi sendo construído, parece aquela situação em que o avião vai sendo construído em pleno voo, né? Foi lançado o parcelamento sem termos já de pronto todos os elementos, né, os instrumentos de informática, sistemas, enfim, toda a estruturação interna da Procuradoria para que fosse efetivamente homologado em tempo breve o requerimento de parcelamento por parte do contribuinte. Então, o STJ acabou exigindo esta homologação mesmo tácita. Na época lá, eu havia suspendido os parcelamentos de uma forma acautelatória no aguardo da concretização desta homologação. O STJ então tem esse entendimento em repetitivo, dizendo que nós precisamos da homologação. É uma homologação que determina a efetiva suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esta é uma primeira abordagem, uma primeira nuance, digamos assim, um viés de interpretação. O STJ exige a homologação para fins de se operar a suspensão, a efetiva suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No entanto, outra nuance, outro viés diferente diz respeito à prescrição. Vale lembrar que o requerimento de parcelamento, ele não dispensa uma certa confissão, um certo reconhecimento, não é? Uma confissão do débito pelo contribuinte. Afinal de contas, é impossível a gente requerer um parcelamento sem reconhecer o débito. É uma coisa indissociável da outra. Então, o que acontece? O parágrafo único do 174 do CTN, no seu inciso 4º, estabelece que o reconhecimento extrajudicial do débito pelo contribuinte importa em interrupção da prescrição. Portanto, quando o contribuinte, na via administrativa, ou seja, de forma extrajudicial, reconhece o seu débito a fim de obter o parcelamento, neste momento nós temos uma causa de interrupção do crédito, da prescrição, uma causa de interrupção da prescrição. Eu até andei trocando as palavras.
Então, o parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade que está condicionada à homologação do pedido, mas a, a própria confissão, o pedido, a inclusão de um débito no parcelamento, o protocolo mesmo eletrônico, né, a adesão numa determinada data, todos esses atos eles trazem consigo esta carga de reconhecimento do débito. É impossível pedir um parcelamento sem reconhecer o débito. E seria, inclusive, um ato contraditório, um venire contra factum proprium, nos valendo aqui dos nossos conceitos lá do direito privado, né? Seria uma atitude contraditória o contribuinte de um lado pedir o parcelamento e de outro lado negar ter reconhecido a exigibilidade deste seu débito. Entenderam? Então seria um ato contraditório. Eu não posso, de um lado, pedir o parcelamento, de outro lado, dizer que este crédito é indevido, que eu não reconheci, que eu não confessei, seja nas matérias fáticas, como entende o STJ. Então, bom, o que é agora esta nuance que o STJ impôs com relação à interrupção da prescrição? Nós vimos que com relação à suspensão da exigibilidade nós exigimos a homologação. De outro lado, o STJ já vinha construindo um entendimento de que para a interrupção da prescrição nós precisamos apenas este pedido, este protocolo, esta adesão, enfim, um pedido de parcelamento nas suas variadas modalidades e formas de apresentação deste requerimento. Então, esta adesão, este pedido, qualquer coisa do tipo, mesmo eletrônico, mesmo de forma virtual, é um ato em que o contribuinte reconhece e confessa o seu débito, e este ato, esta é a data em que há uma interrupção do prazo prescricional tributário. Vale lembrar que a interrupção na prescrição tributária determina a recontagem do zero de um novo prazo máximo de 5 anos até que possa ocorrer a prescrição tributária. Então, reconheci, pedi o parcelamento, interrompeu-se o prazo prescricional, vai a partir daí contar-se novos 5 anos. Claro, se eu tiver um parcelamento que vigore por um determinado tempo, com o pagamento das parcelas ao longo deste parcelamento, né, como nós comentamos, há uma causa de suspensão da exigibilidade e a causa de suspensão impede a contagem do prazo prescricional. Vale lembrar, né, sempre comento isso, que a prescrição ela é um somatório, não é apenas um tempo e um crédito, né? Existem vários elementos e um desses elementos, quem tiver interesse pode procurar aqui pela execução fiscal em curso, tem uma aula bem completa sobre os elementos da prescrição no tributário. Mas um dos elementos da prescrição, para que nós possamos ter prescrição tanto lá no direito privado quanto no próprio direito tributário, é a efetiva possibilidade da exigência deste crédito por parte do credor. Enquanto nós tivermos uma causa de suspensão da exigibilidade pelo parcelamento, não é possível a contagem do prazo prescricional, mas de todo modo o reconhecimento, o pedido é uma causa interruptiva. Deu para entender? Pediu parcelamento, interrompeu-se a contagem do prazo prescricional, que será renovado, será iniciado do zero após a rescisão do parcelamento. Se ele for pago, evidentemente já está extinto o próprio crédito tributário pelo pagamento, pela conclusão do pagamento das parcelas. Mas o STJ foi ainda além e ele disse o seguinte, que na hipótese deste pedido de parcelamento ser indeferido ou ser não homologado, rejeitado por qualquer razão por parte da Fazenda Pública, então o contribuinte requereu o parcelamento. Este benefício fiscal, como eu disse, ele é um ato vinculado, ele precisa estar fundamentado nas hipóteses específicas trazidas em lei, na sua regulamentação infralegal,
que estabelece as condições para a efetivação do parcelamento. Dentre essas condições, por exemplo, de forma intuitiva, nós podemos dizer que o pagamento da entrada ou da primeira parcela é uma condição sine qua non, né, para a efetivação do parcelamento. Então, nós precisamos ter uma análise da administração para que seja efetivamente concedido o parcelamento. Vamos imaginar uma situação em que o parcelamento seja indeferido. Algum contribuinte malicioso requer o parcelamento, mas não paga a primeira parcela, por exemplo, ou não pratica uma outra atitude que a regulamentação legal ou infralegal exige dele, como apresentar uma certa renúncia de um tipo de discussão administrativa, de um tipo de discussão judicial, alguma renúncia às alegações de fundo dessas discussões, desistir da ação judicial ou dos recursos administrativos. Por exemplo, se ele não faz isso, ele não cumpriu todo o complexo de atos que era indispensável e o parcelamento será indeferido. Agora a questão que se põe é: um parcelamento indeferido interrompe ou não o prazo prescricional? E aqui o STJ bateu o martelo na novíssima súmula 653, dizendo que mesmo indeferido, o parcelamento interrompeu o prazo prescricional, voltando lá no início da nossa fala. Por quê? Porque este pedido de parcelamento é um ato extrajudicial que implica na confissão do débito pelo contribuinte devedor, e isto se amolda à previsão do inciso 4º do parágrafo único do artigo 174 do CTN. Tá bem, pessoal? Então é uma abordagem, uma nuance peculiar com a relação à diferenciação entre pedido de parcelamento para fins de prescrição, pedido de parcelamento para fins da suspensão da exigibilidade do crédito. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido instrutivo. Deixa aqui o seu like, por favor. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas para outros conteúdos aqui do Execução Fiscal em Curso. Fica o convite também para você me seguir lá no Instagram, e eu tenho um grupo de Telegram no qual eu compartilho respostas a dúvidas, conteúdos também exclusivos sobre execução fiscal. Então me segue lá no Instagram, Execução Fiscal em Curso. Certo, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!